Mandioca chips, palha, pré-cozida e a tradicional congelada. Você vai conhecer a história do Alexandre, um produtor rural que encontrou no Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso o conhecimento para melhorar o desempenho no campo e uma oportunidade de agregar valor ao que colhe, verticalizando a produção no próprio sítio, na agroindústria que ele construiu aqui. Uma mudança completa aqui na tua realidade, né, Alexandre? Isso, uma transformação na minha vida e uma transformação no sítio Sombra da Serra. Quer conhecer essa história? Fique com a gente que ela começa agora. É no meio desta bela paisagem, na comunidade Pedra Preta, em Chapada dos Guimarães, que fica o sítio Sombra da Serra. A propriedade, cujo nome dispensa explicações, tem cerca de 40 hectares. Pouco mais de 1/4 da área é destinado à produção de mandioca. O cultivo de mandioca praticamente faz parte da história da família do Alexandre, que, aliás, desde a adolescência já acompanhava o pai, né, nos tratos culturais aqui dessa produção, né, Alexandre? Me fala um pouquinho daquela época e como que começa esse cultivo, essa cultura tão bacana na vida de vocês. Desde meus 13, 14 anos, ali junto com meu pai, ajudando, ele compra aqui para levar no Ceasa, né? Comprava, até hoje ainda compra. Aí fomos acompanhando os passos dele, eu sempre na frente ali ajudando ele, né? Gerenciando ali a equipe, né? Que estava no campo fazendo o retiro da lavoura para levar, né? Sempre com ele ali. E estamos aí na área até hoje, né? Hoje você que toma conta aqui dessa sua propriedade, Então, essa área é sua, como que ficou? Hoje essa propriedade aqui é minha, né? De herança, né? Que foi repartido, aí eu fiquei com a minha área, são mais 2 irmãos, cada um tem sua área. A área que eu produzo aqui de lavoura, a média de umas 12 hectares que eu cultivo. Agora você aqui, apesar de desde os 13, 14 anos, né, lidar com essa cultura, conhecer, né, o dia a dia, a rotina, teve um momento da tua vida no campo que você buscou a informação, também o conhecimento técnico ali mais aprimorado da equipe do Senar. Foi quando você passou a receber as visitas da ATEG aqui, né? Como é que foi esse momento e o que trouxe de novidade para você ou de uma orientação que você pôde aplicar aqui no campo? Ajudou muito, está ajudando até hoje, né? Orientando vários fatores que tem aqui que nós adquirimos com eles, né? Como espaçamento, adubo que na hora certa de colocar. E esse conhecimento, essas informações ajudam, fazem a diferença aí para você? Nossa, faz muito, porque, como se diz, a gente acha que sabe o bruto, né? Mas o estudo, quem sabe mesmo é eles. Aí eles passam para a gente vai aprimorando, né? O que a gente sabe, só melhoria, né? O Cleonir é supervisor de campo da ATEG aqui em Mato Grosso, mas já foi instrutor, foi também técnico de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar e foi ele quem foi o primeiro técnico a trazer informação do Senar, conhecimento transformador aqui para o nosso produtor aqui, para o Alexandre. Me fala como foi aquele momento, qual era a realidade da chácara, o que você viu aqui no sítio, né, que poderia melhorar na produção de mandioca? Quando a gente iniciou a assistência técnica aqui na propriedade do Alexandre, por volta de fim de 2022, nós iniciamos com conceitos básicos do cultivo de mandioca. Apesar que o produtor já possuía expertise prática sobre o cultivo de mandioca, né? A gente veio e trouxe o intuito e a inovação tentando trazer junto aos produtores a prática, mas também com a técnica, com a teoria, né? Então a gente fez esse elo entre a experiência prática que os mesmos já possuíam e trouxemos inovação, trouxemos métodos que facilitariam a condução das culturas, da cultura da mandioca ao decorrer do seu ciclo, né? Principalmente no que diz respeito à limpeza, né? Ou seja, a gente sabe que hoje a mão de obra é um dos principais gargalos, e principalmente na agricultura familiar, em virtude de serem ainda trabalhos muito manual, como na mandioca utiliza-se muito da capina manual, né? Então o intuito, as primeiras orientações foram mais focadas nesse sentido, de utilizar de recursos para minimizar a utilização de mão de obra nas limpas, né? O cuidado com a qualidade do solo
foi outra orientação repassada pelo Cleonir ao Alexandre. A recomendação, aliás, serve para todos aqueles que investem no cultivo de mandioca e buscam alcançar resultados melhores. A gente tem que entender que a mandioca, assim como qualquer outra grande cultura ou outra cultura, ela também demanda de recursos nutricionais, né, do solo. E isso, às vezes, é muito negligenciado por parte dos produtores, ou seja, não realizam uma correção do solo, não realizam adubação, e isso acaba afetando diretamente a produtividade da mandioca, né? Então, a gente, quando pensa quanto à assistência técnica e gerencial do Senar, a gente tenta trazer essas informações para o produtor, visando não somente a melhora de produtividade, mas também a melhora na condução da cultura. Qual a realidade do cultivo de mandioca aqui em Chapada? Ainda tem muito o que ser melhorado, principalmente no que a gente falou de manutenção, de manejo de fertilidade dos solos. Então, a gente ainda tem um longo percurso a percorrer quanto à otimização do cultivo da mandioca, ou seja, otimização das áreas cultivadas com mandioca. A gente ainda tem muito que conseguir passar essa informação para o produtor e demonstrar realmente a importância na correção do solo para alcançar altas produtividades. Aqui na região a gente ainda tem tem produtores que têm uma produtividade muito aquém do que se espera. E qual a produtividade esperada aqui na região? Esse ponto é interessante, Patrone, porque a gente tem, por exemplo, pontos diferentes. Se eu vou pensar em cultivo de mandioca para mesa e que a gente fala mandioca para prateleira com casca, nós temos um padrão de raiz esperado pelo consumidor. Ou seja, são raízes aí que vão num diâmetro máximo de 8 centímetros, e isso acaba fazendo o quê? Eu tendo que antecipar a minha colheita e alcançando produtividades um pouco menores. Quando eu penso em mandioca mesa, mas a mandioca que vai para ser descascada em uma indústria, que vai para um restaurante, para um espetinho, vamos dizer assim, eu já posso ter essa mandioca com um diâmetro maior, porque ela vai ser processada, e isso eu consigo alcançar produtividades um pouco maiores. Mas a gente trabalha aqui na região com mandioca para mesa e para banca, que na faixa de 250 a 300 sacos por hectare é uma produtividade relativamente boa. No mandiocal do sítio Sombra da Serra, o desempenho fica próximo a isso. Aqui hoje, da área que você produz, quanto que você colhe aproximadamente? Né? Claro que tem as oscilações por conta do tempo, mas em média a ideia sempre é produzir quanto aqui? Em média de 230 sacas por hectare, né? É a média, né? Depende do clima, né? Se não for um ano com muito praga, esses negócios, a gente consegue chegar mais, né? E como é que tá esse ano aqui? Como é que tá a lavoura? Ó, esse ano tá bem, graças a Deus, tá bem favorável mesmo. Essas aqui estão com quanto tempo de plantada e é para colher quando? Então, essa aqui tá média, ela vai média dos 3 meses, né? É média de agora, como chegando o período da seca, né? A gente prolonga mais um pouquinho a colheita, né? Agora, se fosse no começo das águas, é mais média de 8 meses no máximo. E tá vindo com uma carga boa aí, pelo que você tá vendo. Com certeza, né? Além dos tratos culturais, o Cleonir também reforçou a importância do controle minucioso de despesas e receitas, ponto fraco de muitos produtores. Porque às vezes o produtor chega a colher uma lavoura de mandioca e não sabe qual foi o custo de produção de cada saco de mandioca, né? E aí ele não consegue visualizar se aquele preço que está sendo praticado no mercado hoje está sendo viável e está fornecendo ao mesmo o lucro que o mesmo espera. Hoje, o mercado da mandioca, a demanda está aquecida? Como que está essa realidade? Então, hoje a gente, agora, como a gente entrou, já estamos no fim do período das águas, né? Nós temos ainda um aporte de produto com certa facilidade. Então, entretanto, como vem de um histórico no estado de Mato Grosso com baixa oferta do produto e ainda vindo muita mandioca dos estados vizinhos aí, a gente tem uma procura grande. Entretanto, ainda não é o suficiente para suprir a nossa demanda estadual. Ou seja, isso acaba gerando sempre essa atratividade. É um negócio que o produtor produziu, ele vai conseguir vender. Isso, aqui na Chapada a gente costuma dizer o seguinte,
que produzir mandioca, a gente não tem problema com comercialização, principalmente na região que a gente está inserido, porque tem um histórico de produção, então já tem os compradores, já tem o pessoal que faz essa compra aqui na roça, né? Então nessa região que a gente está, Pedra Preta, Massa do Cipó, Peamamed, a gente tem se eu produzir, eu praticamente não vou ter problema com comercialização. Mesmo sem dificuldade para comercializar o que colhe, o Alexandre quis ir além. Montou uma agroindústria na propriedade para beneficiar e agregar valor à produção. E deu muito certo. Então, a gente estava na área já e já tinha aquele sonho de conseguir um preço melhor, eu acho, para chegar até o consumidor, né? Aí surgiu a ideia, que hoje está aí nós produzindo, descasca, congela, né? Fazemos uma mandioca chips, a palha, mandioca pré-cozida e conseguimos atingir um precinho melhor, né? Os detalhes você confere no próximo bloco do Senar Transforma, que volta já. Lá vem o Alexandre com a caminhonete cheia de mandioca. Cena comum no sítio Sombra da Serra, mas que há pouco mais de 1 ano e meio sofreu uma mudança importante: o destino da carga. Ao invés de deixar a propriedade, toda a colheita passou a ser descarregada ali mesmo. E a quantidade é expressiva. Hoje a média é de uns 450 kg a 500 kg, né? Por dia. A produção abastece a agroindústria construída na propriedade, ideia incentivada pelo Cleonir. O Cleonir, ele entende, claro, tecnicamente do assunto, mas entende muito de mercado porque ele também é produtor de mandioca e foi a partir desse contato dele aqui com o Alexandre que surgiu essa nova oportunidade para o Alexandre, que foi justamente agregar valor à produção, fazendo uso de uma estratégia que você começou, inclusive uma agroindústria que você começou, né, Cleonir? Perfeito. A gente fica muito feliz quando visualiza uma empresa como a do campo crescendo, alçando voos mais longos, né? Então a gente fica muito satisfeito e ainda mais quando esses voos estão sendo tomados na direção de um produtor que era assistido pela assistência técnica gerencial, né? Eu tive a oportunidade, além da amizade com o Alexandre, né? A gente fez negócios onde a indústria foi passada para a direção dele, né? E a gente vê ela tomando direções muito maiores, tomando proporções muito maiores, né? E isso é extremamente gratificante, né? Tanto no cunho pessoal do Cleonir, como do técnico de campo Cleonir, que iniciou os atendimentos com o Alexandre lá no final do ano de 2022. Qual a vantagem de conseguir investir numa agroindústria, ou seja, verticalizar a produção? Qualquer processamento que a gente faz em um produto, vamos dizer assim, de origem primária, né, a gente agrega valor. Então, a partir do momento que eu descasco a mandioca, eu agrego valor. Eu descasco a mandioca e faço a pré-cozida, eu agrego valor 2 vezes, são mais processos. Então, quanto mais a gente processa esses produtos de origem primária, mais a gente agrega valor. E quanto mais agrega valor, maior a viabilidade e lucratividade daquela atividade, né? E para agregar valor à mandioca, o processo é simples, mas trabalhoso. O primeiro passo é descartar as pontas e dividir a raiz em pedaços menores. Depois de passar um tempo na água, é hora do produto ser descascado. A Leila, que começou a trabalhar na agroindústria desde o início das atividades, é uma das responsáveis por essa tarefa. A rotina é tudo isso aqui que você está vendo. Nós chega, vamos cascar, para tomar um café, termina aqui o primeiro processo, vai para o segundo e até terminar. E hoje você tem ideia de quantos pedaços, quantos quilos você já descascou de mandioca? Eu particularmente não tenho, porque é muito, né? Cada pedacinho é bastante. Depois de descascada, a mandioca pode seguir caminhos diferentes. Entre 60% e 70% da produção diária é ensacada para ser vendida congelada. Cerca de 1/3 do restante é vendido como mandioca pré-cozida. Outra parte é transformada em mandioca chips, passando pelo processo de corte e fritura, antes de preencher as embalagens. Assim como a mandioca palha, outra novidade que tem feito sucesso na região. A pessoa fala, é mandioca chip, mas eu nunca vi, né?
é igual mesmo a mandioca chips, já vinha mais a palha, nós conseguimos colocar no mercado meio recente, né? Aí é bem surpresa pro povo, fala, nunca vi, né? E é bem aceitável, graças a Deus. E para onde está indo o produto de vocês aqui? Então, hoje nós atende a cidade de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, que é a sede principal, é a Chapada, né, que a gente leva. Aí vai para Rondonópolis, Primavera, Campo Verde. De pouquinho tá chegando os produtos lá. A mandioca congelada, ela entrega a R$7 o quilo e a chips a R$3 a unidade. É 50 gramas, né, o pacote, né? E o pacote de congelado é de 1 quilo. Né? E a palha? A palha são um pacotinho de 200 gramas, entrega a R$10. E a pré-cozida? A pré-cozida é de 500 gramas a R$6. E se você fosse vender o quilo da mandioca hoje, a saca tá saindo quanto aqui na região? O quilo sairia por quanto aí? Então, a saca em si, ela vai tá saindo na média de R$100. Ou seja, você consegue agregar um bom valor aí produzindo aqui. Consegue sim. Tá valendo a pena? Ah, com certeza, né? A gente tem uma proporção aí que acredito que em relação ao agregar valor, que hoje em dia uma mandioca descascada, ela chega a ter 3, 4 vezes o valor do quilo de uma mandioca in natura. É óbvio que a gente sabe que a mandioca in natura pós-descascada ela vai ter uma perca ali até de 30%, que está relacionada a casca, pé e ponta, mas que eu consigo praticamente triplicar o valor de comercialização a partir do momento que eu realizo esse descasque. E se ela vai para... Se ela vai para pré-cozida, por exemplo, eu já consigo multiplicar por 6 vezes e assim gradativamente. Ou seja, quanto mais processos eu gero naquela matéria-prima, mais valor eu vou agregando. E, consequentemente, vai aumentando a viabilidade daquela atividade. 1 quilo de mandioca crua, in natura, ela vai perder 30% de casca, então vai gerar lá aproximadamente 700 gramas de mandioca descascada, e essas 700 gramas de mandioca descascada vai gerar na faixa de 280 gramas de mandioca chips ou mandioca palha. Com a conquista gradativa de novos clientes, a demanda pelos produtos do sítio Sombra da Serra aumenta, exigindo também mais matéria-prima. A sua produção é suficiente para atender a agroindústria ou você precisa eventualmente comprar? Não, a gente precisa, né? Aqui dos vizinhos, dos companheiros aqui. Temos também parceria que a gente prepara. Às vezes a pessoa não tem condições, você prepara tudo, dá condições, aí ele já faz aquele compromisso com a gente já de plantar para a gente consumir aí na produção, né? Teve alguma estratégia que você teve que adotar para ter sempre fornecimento de mandioca, ter aqui a produção o máximo possível colhendo no próprio campo aqui? Nós aprimorou a intercalação, né, dos plantios, né? Porque antigamente a gente fazia uma roça, plantava. Hoje em dia não, a gente faz aí talhão e vamos preparando para sempre ter, não faltar, né? O Alexandre ele entendeu muito bem o que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem, o Alexandre já deixou claro que ele começou a entender a necessidade de escalonar a sua produção, planta 1 hectare agora, daqui 30 dias. Isso também para quê? Para que ele tenha produtos para ser ofertados e produtos de qualidade, né? Então, a gente visualiza que a propriedade está tomando um rumo muito mais profissional do que estava quando a gente adentrou aqui lá em 2022. Então a gente parabenizar, realmente eu fui técnico de campo aqui do Alexandre, hoje tem a Bruna que é técnica de campo aqui e ela também vem dando continuidade nesse trabalho. Então a gente parabeniza os técnicos de campo que estão atendendo o produtor lá na ponta e também os produtores que entendem essas demandas do técnico de campo, que é para melhoria da própria produção. Além de agregar valor à produção e gerar oportunidades de vendas para os agricultores da região, ao investir na construção da agroindústria, o Alexandre também contribuiu com o aquecimento da economia local, criando vagas de emprego. Com nós aqui, colocando com os 2 meninos, né? Eu falei, 8 trabalham aqui no barracão com nós, 10 pessoas, né? Direto, trabalhando nós, diária. E você imaginou que ia rapidamente, faz menos de 2 anos que você fez essa mudança, que ia gerar tanta oportunidade, ter tanta gente numa equipe assim, tão rápido? Então, na mente a ideia era, mas na prática foi uma surpresa, né? Graças a Deus que tá dando certo. O pessoal tá aí com a gente, firme e forte, não deixa a gente na mão, né?
E estamos aí dando oportunidade de serviço, né? Para eles também. Uma oportunidade valiosa, especialmente para as mulheres que vivem na comunidade Pedra Preta e enfrentam dificuldade para conseguir emprego. Porque aqui, por ser rural, né, é bem difícil o serviço para mulheres. Mais serviço de roça, serviço pesado, né? Então surgiu esse aqui, isso aqui foi uma benção, não só na minha vida, como na de... Você tá vendo aí o quantia que tá aqui, né? De um bocadinho de gente. Tá gerando renda, né? Emprego para vários e mudança para bastante, né? Para várias pessoas e para o lugar também, né? Porque aí se tem trabalho, tá girando, né? É muito bom. A Érica também ficou feliz da vida quando soube que a região ganharia uma agroindústria e mais ainda quando passou a integrar o quadro de colaboradoras. Essa mudança na vida do Alexandre, então, também trouxe novidade e oportunidade para vocês, né? Para todas nós aqui. Porque para ele foi uma grande mudança, mas geralmente para a comunidade inteira, né? Todo mundo mais próximo ficou feliz. Porque gerou emprego para muitas mulheres, acho que hoje está faltando uma, mas são assim, 7 mulheres hoje trabalhando aqui. Então, é uma maravilha para todo mundo. O agricultor simples, que virou empresário e gerou oportunidades a partir do conhecimento adquirido por meio do programa de assistência técnica e gerencial, quer continuar aprendendo com os profissionais do Senar. Uma das metas é conseguir gerar renda com as cascas e pontas de mandioca, o resíduo, que hoje não tem destino comercial. Então a ideia é fazer a ração, né? A engorda de gado mesmo, né? Aqui na região, nessa época da seca, os vizinhos aqui, os fazendeiros, procuram buscar longe, né? Aí a gente tá aqui com produtos, a gente conseguir agregar aí para atender eles também vai ser Vai ser mais um ganho. boa ideia, né? Um útil agradável, né? Usar. E o que falta para isso? Orientação? É uma orientação, né? Pra gente saber para chegar na forma certa, né? A gente costuma dizer que o conhecimento e o cenário ajudam a transformar vidas. No teu caso, foi exatamente isso. Opa, com certeza, né? Você está feliz? Graças a Deus, muito feliz mesmo. Foi o passo certo. Eu creio que sim, porque é igual ali, você chega ali, você vê ali 8 pessoas ali trabalhando com você, você vê que você está ajudando também, né? Eu ajudando eles e ele ajudando nós, né?